Oi, pessoal. Sou eu, o professor Dr. Marcelo Frazão. Vamos aí a mais uma aula importantíssima. Só um aviso, hoje é 24 de janeiro de 2026. Para quem gosta de ser tratado como autista, como uma criança que tem problema mental, né? Como se tivesse uma sessão de budista, não ouçam o meu áudio. Isso não é para você, é para gente de bem que tem caráter e é bolsonarista de verdade. Eu tento me segurar, mas eu tô com o saco cheio de ver esse circo armado, essa palhaçada dessa caminhada do demôniozinho do moleque dourado. Então vamos lá falar. Não gosta do meu tom? Vai mesmo num centro budista. É isso que você precisa fazer. Vai fazer yoga. Vai ser feito de otário por jornalista, pseudo-jornalistas, por criminosos que se fingem de jornalistas a vida inteira. E não é só de Globo, não, e Bandeirante, não, e SBT. É no YouTube. Vocês deixaram de ser feitos de idiotas pela televisão para ser feito de otário por influenciador no YouTube. Eu estou aqui agora fazendo nossas aulas no Telegram e tem lá uma amiga lá, uma senhora, e falando bobagem. E aí o limite para eu vir fazer esse áudio foi isso que ela falou. A caminhada, com essa caminhada, nós estamos a um passo da anistia. Então eu vou começar por aí. Então vejam a maldade, a gravidade do que essa pessoa fala, que é o que todo imbecil que está bajulando esse moleque agora, esse Pinícolas Iscariotes está falando. Que eles vão conseguir a anistia. Olha a maldade, a crueldade com o presidente Bolsonaro, que está sendo assassinado na cadeia, torturado. O presidente Bolsonaro, há anos, desgraçados, malditos, o presidente Bolsonaro vem lutando há anos pela anistia. Não é uma merda de uma caminhada de um moleque traidor, oportunista, sem caráter, que vai promover a anistia, não. A anistia já está aprovada. A anistia está aprovada graças ao presidente Bolsonaro, que vem articulando, graças à interferência dos Estados Unidos, ao presidente Trump. Não tem nada a ver com caminhada, seus malditos mau caráteres ignorantes. Onde é que vocês estavam desde a última eleição? O presidente Bolsonaro vem articulando pela liberdade daquelas pessoas. Quantas manifestações gigantescas nós fomos com o presidente Bolsonaro por causa da anistia? Onde é que vocês estavam, desgraçados, de fio-diabo, de Superman Tecápido, de Constantino, de Mulher do Vôlei, de Revista Oeste, de Lixo Figueiredo, de Auriverde? Onde é que vocês estavam, de Red Pill, seus salafrários? Quando o presidente estava gritando, arriscando a liberdade dele, a vida dele, para aprovar a anistia, e ele disse: eu fico de fora, eu me sujeito a ficar preso. Esqueçam de mim. Eu aceito ser preso, mas libertem aquelas pessoas. Quer dizer, o presidente abre mão da própria vida. A gente vê a Michelle, a família, os filhos sofrendo, como estão sofrendo, para eu ter que agora na minha casa, no meu dia de folga, ter que ouvir um povo ignorante bajular um mau caráter do moleque. Ah, porque o Carlos está lá, o Flávio está lá. E se eles não tivessem ido na caminhada, não haveria uma referência sequer ao presidente Bolsonaro. Porque quando o demôniozinho dá entrevista, não é para isso, não é política. Ele chegou a falar que isso não é política. Não é política. Então não é pelo presidente Bolsonaro, não é pela. Não, é para inspirar o país. Aí eu vi o Superman Tecapto do Fio Diabo. Não, é para novas lideranças. Daqui vão sair coisas novas. É mesmo? Nós precisamos de coisas novas? Nós não precisamos do Flávio eleito e do presidente Bolsonaro governando o Brasil? Que coisas novas nós precisamos? Bando de idiotas, mau caráter, povo imundo, ignorante, estúpido, se deixa levar por qualquer palhacinho que aparece. A anistia vai ser aprovada porque isso já está definido, já foi articulado, graças ao presidente Bolsonaro, o presidente Trump. É por isso que a anistia vai sair. Então, essa manifestação vai servir para quê? Para o país, para nós, para absolutamente nada. Para o presidente Bolsonaro, para o Flávio, para absolutamente nada. Então vai servir para quem?
para fortalecer a imagem do moleque demoníaco dourado, do Pinícolas Iscariotes, como um futuro presidenciável. Aí eu estou lá no meu grupo, a mulher fala aquela frase, solta aquelas pérolas, né? Aí ele não tem idade para ser presidente. Mas nós não estamos falando de agora, seus animais. Ele não tem idade agora, daqui uns anos ele tem, porque o Pablo Lamaçal, o inimigo do presidente Bolsonaro, que agora a gente tem que se aproximar, porque precisamos dele, foi isso que o Flávio fez, o Pablo Lamaçal disse agora, ontem, não, o Pinícolas aguenta firme que você vai ser presidente desse país. É mesmo? Ele vai ser presidente quando? Porque na minha cabeça é o presidente Bolsonaro que vai definir quem são os presidentes do Brasil. Não é o Pablo Lamaçal. Então, o presidente vai fazer o que eu disse que ia fazer todos esses anos. Vai indicar o Flávio, e eu fui a única pessoa do país que falou isso, vou voltar a repetir isso. Ninguém mais. Então, para você que está ouvindo e acha que eu estou errado, eu fui a única pessoa do país que disse que o Flávio seria o presidente. Enquanto vocês estavam bajulando Pinícolas, Pablo Lamaçal e puxando o saco de osso, falando bobagem, Tarcísio. Quer dizer, são as mesmas pessoas que estão atacando a Michele e o Tarcísio. O Tarcísio jamais traiu o presidente numa frase sequer. Numa frase. Mas não, mas quem está certo é o Pitori da Oliverde, a Paula Horroriza, essa gente mau caráter é que está certa. O Tarcísio nunca traiu. O fato de existir um plano do partido dele é uma outra história, de Malafaia, isso é uma outra história. Mas ele, o Tarcísio, nunca fez absolutamente nada, nem falou nada que traísse o presidente Bolsonaro. Ao contrário do moleque melequento, demoníaco. Ele veio traindo o presidente todos esses anos, se juntando a todos os inimigos do presidente. Pablo Lamaçal, Renato Três Oitão, Renato que chama que é desgraça, sei lá, Três Retardadão, né? Os irmãos Vai Trouble lá, patati patatá, é só essa gente. Então vai servir para quê essa merda? Tá lá, eu acabei de pôr no meu grupo do Telegram, o Superman Tecapto do Fio Diabo com a camisetinha fora Moraes e fora Lula. Quer dizer, por que não está com a camisa do presidente Bolsonaro? Por quê? Aí vem o otário falar que vai fazer campanha, ainda que não pode fazer campanha antecipada. Ah, vão ser burros assim no quinto dos infernos, seus animais ignorantes. Não pode pôr uma camiseta do Bolsonaro? O Pinícolas Iscariotes está escrito lá: acabem com a tortura do presidente Bolsonaro. Bolsonaro livre para o mundo inteiro ver. Não, acontece que não é pelo presidente Bolsonaro, não é pelo país, é por eles, para eles criarem uma nova liderança. O Pinícolas Iscariotes, que é o coleguinha que vai dar o que eles sempre quiseram, dinheiro, canal de televisão. A gente chegou ao ponto agora de ouvir o que eu ouvi de um palhaço anteontem, que o Alan dos Planos é bolsonarista. O cara que iniciou toda a traição ao presidente Bolsonaro, que agora está do lado do Bolsonaro, né? Porque ele sabe que o Flávio vai ser eleito, então ele quer o canal de televisão dele de novo. Ele com o salafrário do Lacombe e aquela corja toda. Quer dizer, o Alan dos Planos é bolsonarista e o Nicolas não é. O UOL, Rede Globo, falando que o Pinícolas Iscariotes está dividindo a direita. Até a esquerda sabe. Mas você, seu jumento, sua jumenta, velha besta, mulher ignorante, homenzinhos de merda, vocês não enxergam. A esquerda, a Globo, enxerga que o Pinícolas não é um bolsonarista. Ah, mas aí você vira e fala, não, não tem problema. E como é que ele vai consertar o país? Você acredita no alto da sua estupidez, no alto da sua ignorância e arrogância, você acha que um merda do moleque daquele é melhor do que o presidente Bolsonaro, é mais capaz? Porque você está enganado, seu imbecil. Você está enganado, porque quando ele foi entrevistado e perguntado, ele meteu o pau no presidente Bolsonaro numa entrevista inteirinha para a Cíntia Chatas, que agora se declarou petista mesmo. No final ela perguntou para ele, então, como você faria se o Bolsonaro é um bosta incompetente, como você disse, então o que você vai fazer se você for presidente? Aí o demôniozinho dourado virou e falou, não sei, não tenho o que fazer, porque o STF não deixa, o sistema não permite. Bom, então se ele falou que não sabe como fazer,
Não sei como é que o Bolsonaro falou que ele vai ser candidato ainda. É o que eu falei muitas vezes. Você não sabe que é um ignorante, moleque. Cale a sua boca e aprenda com quem sabe. Eu disse 1 milhão de vezes, o presidente Bolsonaro vai ser o candidato e disse que o Flávio seria o sucessor natural dele. E é o que vai acontecer. Então, quando que o Nicolas vai ser, o demôniozinho dourado vai ser candidato? Daqui a uns 300 anos, porque antes disso, o Flávio tem que ser 2 vezes, depois o Bolsonaro vai indicar um outro. E não vai ser um traidor mau caráter como o Pinícolas. Aí entra o Carlos, o Eduardo, o Flávio de novo, o Carlos de novo, o Eduardo de novo, a Michele, o Tarcísio, porque o Tarcísio sempre foi leal ao presidente. Por isso que está sendo atacado. As pessoas chegaram ao ponto de criticar a Michele, atacar a Michele. Ah, por causa da Damares, porque indicou, está querendo fazer campanha para mulher feminista. Essas são exigências do partido. Daí isso acontecer de fato tem uma distância muito grande. Quando acontecer, a gente vai falar. Mas é o que eu disse hoje. Se cada mulher desse país fosse uma Michele Bolsonaro, o país não estaria nessa situação. Nós teríamos homens de verdade. Ela é uma mulher honesta, de bem, uma guerreira, está ao lado do marido dela, fazendo a coisa certa. Está ao lado dos filhos do Bolsonaro, por mais que fique falando merda sobre ela, insinuando que ela está traindo, não gosta desse ou não gosta daquele. Ela está fazendo o que o presidente manda fazer. Mas não. Mas quem está atacando a Michele? Todos os inimigos do presidente Bolsonaro, Alan dos Planos, Paulo Horroriza, de Red Pill, Auriverde, Revista Oeste, Gazeta do Povo. É essa gente que está falando mal da Michele e do Tarcísio. E, por outro lado, estão enaltecendo o Pinícolas Iscariotes. Olha que maravilha que está se levantando. Está levantando o quê? Novas lideranças. Ele está se tornando um presidenciável. É isso que ele está fazendo, fortalecendo a imagem dele e do grupinho novo, do novo dele, do Partido Novo, da lesma comedora de casca de banana, lá do Zema. Por isso que está lá a Cristina Gargamel, aquela canalha que falou que nunca foi bolsonarista, que estava junto com o Luxemburgo outro dia, que é um petista roxo. Está lá o Fio Diabo, o Mentecapto, que leva no programa dele todos os inimigos do presidente que atacaram o presidente Bolsonaro por anos. Está o Van Rato, do Partido Novo, que pediu o impeachment do presidente Bolsonaro. E vocês estão achando que a manifestaçãozinha, que a caminhada é para o Bolsonaro ou para o Flávio. Deixe de ser ingênuos e ignorantes. Vê se vocês me verem num programa desse. E não vem me falar, não, que eu não sou convidado porque eu xingo todo mundo. Eu xingo porque são bandidos, são pilantras, mau caráteres, são traidores do presidente Bolsonaro. E é por isso que eles não me convidam. Não é porque eu xingo, é porque eles não prestam, eles não querem ouvir as verdades, eles não querem ver um verdadeiro bolsonarista lá. Eles não dão oportunidade para alguém assim. Tá lá o Mário Frias, que nem o Eduardo falou, que pode ser o candidato ao Senado, e estão querendo articular sem ele. Quem? O partido, o PL, o Valdemar Costa Neto, não a Michele. Ah, a Michele está fazendo. Sim, está fazendo o que o partido mandou. Mas ao invés da gente enaltecer um cara que nem o Mário Frias, que é leal, e está mostrando a traição do Pinícolas Iscariotes, não é de hoje, não, nós vamos encher a bola do Pinícolas. Então, assim, resumindo, para não ficar longo demais o áudio, acabou domingo essa manifestaçãozinha, caminhada. Serviu para quê? O que eu vi chamarem o Pinícolas Iscariotes de Davizinho, o Davi da Bíblia, o rei Davi. Pequenininho que derrotou o mal e tomou o lugar do rei Saul. É o Pinícolas Iscariotes, o Davi, o novo Davi do Brasil, é isso? Não é o presidente Bolsonaro, que ele é pequenininho, lutou por 30 anos, aceitou ir para a cadeia para conseguir a anistia para todo mundo. Ao invés de fugir, foi para a cadeia junto com os amigos dele, porque ele não ia ver os amigos presos, o general Heleno e todos os outros, e fugir do país. Então ele falou, se eles vão presos, eu vou também para libertar aquelas pessoas. Quer dizer, não é o presidente Bolsonaro, o Davi, que lutou contra o Golias, essa ditadura comunista, essa máfia que governa o Brasil há 40 anos, que vocês estão vendo aí em master, em cassino de ministro. E aí o pessoal fica falando disso o dia inteiro. Às vezes, para eu falar sobre isso, eu ensino política. Isso não é política.
Isso é crime, isso é assunto de jornal policial. Vocês têm que aprender a diferença, corrupção. Não é política, não, seu animal. Ah, o Lula não é bom porque ter corrupto no governo, tá roubando. Não é por isso, não, que não é bom. É porque ele é um demônio, um ateu, um inimigo do cristianismo, um inimigo da vida humana, como todo socialista comunista é. É por isso que o Lula não é bom. É por isso que esse governo tá tomando tudo que a gente tem, aumentando imposto até de catador de lixo. Não tem nada a ver com corrupção, seu retardado. Só imbecil. Corrupção é assunto de polícia, é assunto policial, de justiça. Não é política. Política é o que nós estamos fazendo, enaltecendo os inimigos do presidente Bolsonaro, enquanto ele se sacrifica para salvar o Brasil. Vou repetir, por que o demôniozinho dourado não falou para o Flávio? Ei, Flávio, como é que está a sua agenda? Eu vou fazer uma caminhada. O Flávio, não, eu tenho que ir para Israel, que já está agendado, compromisso importante, para salvar o Brasil. Ah, então eu deixo para fazer quando você voltar. Não, ele não perguntou nada para ninguém. Ele saiu caminhando porque Deus falou com ele. Então, como Jesus fala, são demônios que falam com essas pessoas, não é Deus, não. Não é Deus, não. Deus não fala com revolucionário anticristão, não, como Pinícolas Iscariotes. Por mais que vocês, animais, acreditem que ele é um cristão. Só existe um tipo de cristão e eu não vou ficar explicando aqui agora. Quem quiser entender vai assistir minhas aulas. E não é por causa do caráter dele, não, seus retardados. Não é porque ele é mau caráter, não. Ou porque ele é bonzinho, que ele é cristão, não. Isso não faz ninguém de ninguém cristão. Jesus Cristo criou uma igreja. E não é a igreja que o demôniozinho segue, não. A religião que ele segue. Não é a religião de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, enfim, o assunto não é esse. Vai acabar domingo a manifestaçãozinha, então vai sobrar o quê disso? Aí esses animais vão vir e vão falar o que essa mulher falou no meu grupo do Telegram. Que não, ele que conseguiu a anistia, não foi o presidente Bolsonaro com manifestação na Paulista, em Copacabana, em anos e anos e anos lutando para conseguir a anistia. Não, não foi. Foi a merda da caminhada do moleque vagabundo que nunca teve um emprego, nunca teve um chefe, nunca pegou um currículo na mão e levou para alguém para pedir um emprego. Vagabundo quem faz isso. Furou a fila, virou um deputado graças ao presidente Bolsonaro e nem agradecer ele sabe, nem ser grato ele sabe, esse mau caráter. Aí vão dizer que a anistia aconteceu por causa dele. Vocês acham que isso não é estratégico? O presidente Bolsonaro vem lutando por anos e agora que está para sair a anistia, a vitória é do presidente Bolsonaro, vão dizer, como estão dizendo, que a vitória é do novo Davi, do Pinícolas Iscariotes, que foi lá para o fim, furou a fila lá, foi pegando no começo para dizer que o negócio é ele. Então toda a luta do presidente Bolsonaro foi em vão. Ele está preso à toa. Por que ele não fugiu? Porque ele se entregou aos bandidos para que a anistia fosse aprovada. Os Estados Unidos estão intervindo, estão negociando, estão exigindo anistia. Então, já está aprovada. Anistia nenhuma vai acontecer por causa de caminhada do novo Davi da Bíblia. O novo Davi, se é que existe, é o presidente Bolsonaro, que ousou, pequenininho, se levantar contra 40 anos de uma ditadura comunista brasileira, que os imbecis intergalácticos que estão nessa caminhada insistem em chamar de democracia, ou ditadura de toga, ditadura de STF, ditadura de Moraes, como retardados. São 40 anos de uma ditadura comunista que o presidente Bolsonaro revelou para todo mundo, está pagando com a própria vida, com o sofrimento da família. Não, mas a anistia vai sair, estamos a um passo da anistia, a mulher falou para mim. Estamos mesmo, graças ao presidente Bolsonaro e aos Estados Unidos, ao presidente Trump. E Pinícolas Iscariotes não tem nada a ver com isso. Então ele tem algum mérito? Não, nenhum. O que a caminhada vai fazer? Porque o povo vai adiantar. É porque o povo é ignorante, não enxerga isso. Então não vê a maldade do moleque. E muita gente está lá por causa do presidente Bolsonaro, por causa do Flávio.
Eu vejo, eles estão fazendo a propaganda deles, os mau caráteres, e o povo está gritando, Bolsonaro e Flávio. Então vai servir para quê? Para mostrar, para influenciar a molecada da direita, né? Que a direita é bacana, né? Tá vendo um moleque fazer isso, é só. Agora o que tem por trás é a maldade, que ele quer ser ele o protagonista. Não é o presidente Bolsonaro o protagonista, porque quando entrevistam ele, não, que a caminhada, não, a caminhada é para um Brasil novo, para despertar, para fazer as pessoas lutarem, para se não acordar ninguém, não tem problema. Quer dizer, é um inconsequente, imaturo. Não funciona assim. A nossa vida só vai mudar, o país só vai mudar se a gente eleger o presidente Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Caso contrário, o Pinícolas Iscariotes vai apodrecer na cadeia, como todo inimigo do Estado comunista. Não vai ter futuro para ele, seu retardado. Ele é tão burro que não entendeu, como todos os outros que estão exilados. Todos que acharam que podiam atacar o Moraes e o pessoal deles acharam que iam ficar impunes. Todos estão exilados. Por quê? Porque são burros demais para entender que isso não se faz. Né? Não tem como bater de frente. O presidente Bolsonaro fez, se sacrificou por nós. Agora o nosso foco é o Flávio Bolsonaro, é a eleição do Flávio. Não é bajular, carregar no colo, enaltecer um vermezinho como Pinícolas Iscariotes, um mau caráter traidor da família Bolsonaro. Um ingrato, que só é o que é graças ao presidente Bolsonaro. Mas ele tem alinhamento, não com o presidente, com a família Bolsonaro, com o Flávio, que ele trata como se fosse o coleguinha do botequim dele. Ele é alinhado com o Pablo Lamaçal, com o Partido Novo, com o Van Rato, com Cristina Gargamel, com essa corja de todos os youtubers. Eu vou repetir. Quando ele se uniu ao Pablo Lamaçal, que é um inimigo terrível do presidente Bolsonaro, que agora a gente vai ter que se aliar a ele por causa de voto, quando o Pinícolas Iscariotes se uniu ao Pablo Lamaçal, 99%, todos, 100%. Todos os youtubers passaram a ir contra o presidente Bolsonaro e fazer campanha para o Pablo Lamaçal. Todos os youtubers que você diz que acha que é de direita foram contra o presidente Bolsonaro, fazendo campanha para o Lamaçal ao invés de fazer para o Nunes na Prefeitura de São Paulo. Esse é o poder de influência do demôniozinho dourado. Subiu no carro de som do presidente Bolsonaro fazendo campanha, fazendo o M com o dedo, fazendo campanha para o Pablo Lamaçal. Sabendo que era um inimigo do presidente, sabendo que estava contrariando as ordens do presidente, depois não foi nas manifestações, inventou conversa de batizado e o cacete, e depois é outro casamento. É um canalha, mau caráter. Ah, mas é de direita, tá fazendo. Então tá bom. Né? Tá ótimo assim. Desde que a gente entenda que o foco é o presidente Bolsonaro. É o presidente, é o Flávio, a única salvação, a chave para salvar o país e mudar as nossas vidas. Não é esse vermezinho sem caráter. Tá bom? Agora, querem ser estúpidos como foram a vida inteira? Continua ouvindo a mulher do vôlei na revista Peste, Gazeta do Povo, continue bajulando, dizendo que, sendo ingrato, dizendo que é o Pinícolas Iscariotes, o demôniozinho dourado, que é o novo Davi, não é o Bolsonaro, que por 30 anos, pequenininho, e enfrentou um gigante, uma ditadura comunista, uma máfia de 40 anos. Não, deu a vida por nós, está dando a vida por nós. Não é o presidente Bolsonaro, é o moleque responsável que está fazendo uma caminhada, que, aliás, nem isso eles sabem se programar. Eles saíram, estão todos aleijados, arrebentados pelo caminho, porque eles são burros demais para entender que uma caminhada tem que ser feita devagarinho, porque senão o pé enche de bolha, o joelho fica machucado. Eles não conseguem programar, planejar, executar uma caminhada. Que dirá se dizer melhor do que o presidente Bolsonaro para governar o país. Então, pronto, está explicado. Quer ser burro, bajular, vagabundo, safado, sem caráter? Vai. Mas eu vou continuar falando o que eu tenho que falar. Um abraço, fiquem com Deus. Vamos ouvir o Superman Tecapto dizer o objetivo da manifestação e da caminhada. Notem uma coisa,
O pessoal em volta tá falando, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, tá gritando. E aí o cara é um influenciador, é uma referência para um monte de gente. As pessoas em volta estão aí por causa do Bolsonaro, eles não. Aí a mulher perguntou, né, o objetivo, o que, que a caminhada vai trazer de frutos, e ele vai falar, quer dizer, aquilo que eu já falei num áudio aí. Vamos ouvir. Mas nós precisamos de novas conexões, nós precisamos pensar o que vai fazer no futuro, que é o que ele está falando, ou nós já temos o presidente Bolsonaro, nós já temos o Flávio. Ouçam, vejam o mau caratismo. Várias outras iniciativas com essa caminhada, né? Então é isso. Eles fazem isso, reúnem, empolgam o povo. Agora vamos criar novas lideranças, novas iniciativas, mas já não está tudo definido. Não temos que fazer campanha para o Flávio. Então, o que, que é que a gente tem que se reunir para ver o que vai fazer no futuro? Quem vai ver o que vai ser feito no futuro é o presidente Bolsonaro. É o Flávio, não são esses merdas. Levantar a moral da tropa com a caminhada do Pinícolas Escariotes, porque o Flávio, candidato, o presidente Bolsonaro, isso não levanta a moral da tropa. É isso que é impressionante. Tá. Hum, porque o presidente Bolsonaro não é um símbolo de renovação no país, ele falou. É o Nicolas que é o demônio, o Pinícolas Iscariotes, o demoninho dourado. Símbolo de renovação e está na rua com eles. Porque o presidente Bolsonaro não vai na rua com o povo. Não vai, o Flávio não vai. Quer dizer, o demônio do Pinícolas Iscariotes espera o Flávio estar fora do país. Ele é do PL, ele é uma criação do presidente Bolsonaro. Ele não deveria falar o seguinte para o presidente, para o Flávio: Flávio, eu estou querendo fazer uma caminhada aqui, o que, que você acha? Vamos fazer, e agora eu não posso, que eu estou em Israel, né, fazendo articulações importantes para a gente. E quando você pode? Semana que vem. Então tá bom, vamos fazer semana que vem. Não, mas a estrelinha, o demoninho dourado do Pinícolas Iscariotes, esses palhaços, eles vão fazer justamente quando o Flávio está aqui para não aparecer. Se o Carlos não vai lá, a manifestaçãozinha é deles. Vocês estão ouvindo o cara falar. Não, nós vamos ver no futuro novas iniciativas. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: outras pessoas no lugar do Bolsonaro, do Flávio. Nós esperamos você no futuro, deputado, mas hoje você é um grande comunicador. Como você vê hoje as redes sociais, as restrições que eles estão fazendo, bloqueando. Bom, é isso daí. Enfim, é conversa maior. O que eles querem é se promover. Se ele tivesse lutando pelo Brasil como nós, ele estaria com a camiseta do presidente Bolsonaro, o boné do Flávio Bolsonaro, porque a gente sabe, né? Nós temos aí um pouquinho de conhecimento político, a gente sabe que para ter o fora Moraes e fora o Lula, que o palhaço está na camiseta, só a eleição do Flávio, a volta do presidente Bolsonaro. De outra forma, isso não vai acontecer, jamais vai acontecer. Eles já venderam esse peixe. A Zambelli vendeu esse peixe que eles iam resolver no Congresso, tudo, tá aí, tá presa. E esses outros caras vão ter o mesmo destino se o Flávio não for eleito. Um abraço, pessoal.